Macon, querido, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao Auriverde Brasil, Macon. Bom dia, gurizada. Bom dia quem nos acompanha. Sempre um prazer falar com vocês. Macon, uma notícia hoje pela manhã, exceto que divulgada por uma ONG, me deixou preocupado. Nós temos agora uma queda de até 90% das doações para o Rio Grande quando o assunto é dinheiro, recurso financeiro. Muitos ainda estão juntando agasalhos, roupas, mantimentos, medicamentos, higiene, limpeza, enfim. Só que o Rio Grande também vai precisar de recurso financeiro para ser reconstruído. E a notícia me preocupa porque começamos a falar sobre esse assunto no dia 29 de abril. Me lembro da tua participação aqui no dia 1º de maio, no feriado você entrou conosco naquela quarta-feira e disse, Pitoli, não para de chover um minuto aqui, mas está chovendo muito naquele 1º de maio. Hoje é dia 22, Macon, menos de um mês depois, a gente já percebe um desacelerar nas doações de um estado que precisa ser reconstruído. Isso te preocupa, Macon, cair no esquecimento? Olha, Pitoli, eu como economista gosto de trabalhar muito com o que a gente chama na economia de benchmark, que é comparações de cenários semelhantes e como as coisas acontecem. É normal que em desastres, quando há a primeira comoção, aconteça um grande envio de donativos, de dinheiro e por aí vai. A gente tem que lembrar que nós estamos chegando ao fim do mês e as pessoas também têm suas limitações. Quando tu começasse tua fala aí, tu falou sobre envio de dinheiro. Ora, o brasileiro está acostumado a no dia 22 não ter mais dinheiro em conta, pelo menos a grande maioria. Então é normal que isso aconteça. Para isso a gente paga 40% de imposto no Brasil. Se fala muito que os liberais não deveriam falar que o governo deveria ajudar. Os liberais acreditam que o governo não deveria quase que existir. Esses 40% estariam no bolso das pessoas. Nós seríamos um país muito mais rico e com isso nós poderíamos ajudar muito mais. Chama a atenção, por exemplo, ontem, Pitoli, saiu os números da arrecadação e nunca antes na história desse país tanto dinheiro foi tirado do bolso dos brasileiros. A gente teve um crescimento aí de mais de 8% na arrecadação quando comparado com o ano passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que um governo grande, ele estrangula a população e a população faz o que pode. Né? O Rio Grande do Sul recebeu muita ajuda de pessoas civis, anônimas, né? Mas o tamanho do estrago, Pitoli, ele é meio que gigantesco. Sabe aquele casal que guarda um dinheirinho durante a vida para se um dia ficar doente, cair no hospital, ter como pagar? Pois é, às vezes a doença não custa 100 mil, ela custa 10 milhões, 15 milhões para ser curada. E é isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem cidades que simplesmente não existem mais, elas foram varridas do mapa. Lá Porto Alegre, Canoas, a água subiu, mas vai descer, claro que vai ter perdas, as pessoas vão tirar o barro e a vida, se Deus quiser, vai continuar. Mas cidades como Mussum, Roca Salles, Cruzeiro do Sul, vocês devem ter visto pelas imagens, o rio levou a cidade. A cidade ela não existe mais, ela foi varrida do mapa, como a gente costuma dizer. E lá vai ser preciso uma operação de guerra. O que o governo ofereceu até agora? O governo ofereceu uma suspensão da dívida, que ela vai ter que ser paga logo aí na frente, ofereceu uma anistia de juros, que não ajuda muito, até porque a gente vai ter que pagar esse juro quando for pagar a parcela lá na frente. Mas existe um detalhe aqui, falando de governo, Pitoli, muito sério, que a arrecadação do estado do Rio Grande do Sul ela vai cair demais. Então, tu tinha uma arrecadação nível 100, né? Tu vai receber essa compensação de não pagar a parcela da dívida, que seria, vamos por 10, mas a tua arrecadação ela vai cair 30. Então, nós teremos um problema muito grave, como tu bem falou, faz apenas 20 dias que a tragédia aconteceu. As pessoas receberam o salário delas, as empresas pagaram as suas guias lá de ICMS, de DARF, enfim. E agora, no próximo mês, essas empresas não vão pagar o salário, essas outras pessoas que não vão receber o salário não vão pagar o comércio não vai pagar fornecedor. O governo, ao contrário da pandemia, onde o Paulo Guedes ofereceu uma alternativa muito inteligente para manter os empregos, que as empresas teriam o salário dos seus funcionários pagos, mas deveriam manter os empregos, o governo federal até agora só passeou, foi lá, deu umas voltinhas, deu uma suspendida aí na questão do pagamento das 36 parcelas, mas basicamente é isso. Então nós teremos um problema que ainda não se avolumou, Pitoli.
e contar só com a boa vontade das pessoas. As pessoas têm o seu limite pelos motivos que eu já mencionei. Então, a perspectiva do Rio Grande do Sul, financeiramente, de reconstrução falando, ela é muito sombria e eu acho que a gente ainda vai ter muita dificuldade. Macon, ontem conversando com um amigo de Porto Alegre, ele fez um alerta e eu disse a ele, o Walter, falei, Walter, eu vou fazer esse alerta na Auriverde. A gente aqui tem tentado ajudar, muitos estão tentando ajudar como podem, e a gente está se esquecendo, por exemplo, Macon, e eu não sei o que de fato o Estado está fazendo por aqueles que estão na faixa etária dos 70 anos ou mais e que perderam tudo. Moravam ali nessas cidades que você apontou que foram arrancadas, tiradas do mapa. E me preocupa, por exemplo, como uma pessoa com 70 anos ou mais vai encontrar forças para reconstruir através de uma aposentadoria tímida, que promete ser encurtada, diminuída ainda, que esse governo quer tirar, quer diminuir, né? Enfim. A gente tá falando de uma faixa etária, Macon, que não tem mais força de trabalho. Se tem, ela já é muito menor do que a virilidade dos 30, dos 40 anos de idade. E não ouço ninguém falar sobre isso. Então a gente tem vários pontos para discutir, vários micropontos para tratar de pessoas que vivem no Rio Grande do Sul e que não podem estar desamparadas agora, né, Macon? Exatamente, Pitoli. A gente tem várias situações. Tem, por exemplo, a agricultura. Como os agricultores vão fazer, né? Não foi nada assim a longo prazo anunciado. A gente tem a questão das empresas. As empresas também, Pitoli. A esquerda normalmente tem ódio das empresas, mas sem empresas não há renda, não há recurso, não há emprego e não há impostos. Né? A gente tem essa questão de o que vai acontecer daqui 2, 3 meses para toda a família que perdeu o emprego e a casa. O governo anunciou R$ 5.100 para reconstruir, para comprar geladeira, fogão, mas a pessoa não tem mais nem casa. Né? A gente tem uma situação que chama muito a atenção, que é a do FGTS. Tenho certeza que o Melão ele comunga comigo que o FGTS é um estupro do salário do trabalhador. O FGTS nada mais é, Pitoli, do que um valor retirado do salário do trabalhador, que vai por uma conta que o governo montou, que rende 3%, 4% ao ano, menos que a inflação, e que nem em momentos como este, onde a pessoa perde tudo, ela pode retirar todo o seu FGTS. A gente tem um limitador para algumas cidades do Rio Grande do Sul de R$ 6.200. Então, veja você, o horizonte dos gaúchos, nós ainda estamos naquela... Sabe quando tu perde um parente querido, que tu tem aquela primeira fase de choque? Nós estamos nessa fase de choque ainda a gente não está enxergando lá na frente como é que vão pagar as contas, onde é que nós vamos morar, o que nós vamos fazer. Existem, vamos atualizar os números aqui, 70 mil pessoas em abrigos. 70 mil pessoas em abrigos. O governo promete que vai construir casas de forma imediata. Aliás, Pitoli, eu não sei se tu chegou a transmitir aqui a fala do Pimenta, dizendo que ele não sabe por onde começar, Sim. que transmitiu. Aquilo ali é o reflexo do que é o governo brasileiro hoje, né? O Pimenta foi enviado como 39º ministro lá para o Rio Grande do Sul, uma forma... Nós falávamos aqui há 2 programas atrás que para nós era a melhor coisa que podia acontecer o Pimenta ficar na SECOM, porque lá ele só prejudicava o próprio governo, né? Agora ele foi para o Rio Grande do Sul, primeiro ato ele foi para a churrascaria, depois ele foi dar uma entrevista dizendo que não sabia nem por onde começava, que não sabia nem o que ia fazer. Como que vai dar certo? Não tem como. Vamos supor aqui, para as pessoas entenderem a diferença, que essa tragédia tivesse acontecido em um governo Bolsonaro. Bom que ela nunca tivesse acontecido, mas em acontecendo, tenho certeza que Bolsonaro teria deslocado seu melhor ministro, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, para o Rio Grande do Sul, e o Tarcísio coordenaria os esforços de reconstrução do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem Paulo Pimenta, um jornalista, que teve denúncias de corrupção, desvio em compra de arroz e por aí vai, faladas pela própria Rede Globo lá no Rio Grande do Sul, um ministro que já comprovou sua incompetência e é ele que está coordenando, entre aspas, grandes, a reconstrução do Rio Grande do Sul. Quando a gente acha que a tragédia é pouca, Pitoli, vem a vida e nos mostra que ela pode ser pior. Macon, o Melão está conosco. Melão, Maurício Macon está na tua escuta. Marcon, bom dia. Marcon, seguinte, vou mudar um pouquinho de assunto.
porque o Pitolio hoje ele iniciou o programa, ele leu um texto ali extremamente esclarecedor sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou aquela resolução do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, que acabou permitindo o feticídio para crianças acima de 5 meses em casos de estupro, e ele explicou muito bem aqui, tecnicamente. Eu imagino que você já conhece sobre esse assunto, como grande conservador que é, mas olha, foi irretocável aqui toda a argumentação do Pitolli. E aí ele me disse que no momento que o Alexandre de Moraes derrubava essa resolução, foi apresentado um projeto de lei pelos deputados federais proibindo esse procedimento que seria feito, nesse caso, para os fetos acima de 5 meses, que é a cistolia, que é algo assim extremamente cruel, né? É totalmente desumano. E aí eu queria saber se você chegou a acompanhar isso, você entende que há um clima entre os deputados hoje para fazer com que esse projeto ande, tramite, seja aprovado, já que a gente tem uma maioria extremamente contra o aborto no Brasil e imagino que no Congresso também. Ô, Macon, é o PL 1904 de 2024. 1904, Isso. Olha, Melão, a cistolia, ela não é autorizada nem para animais, né? Não sei se o Pitolio chegou a mencionar isso. Falei isso. Nem para animais. E nós estamos... nós não, né? Porque eu não faço parte dessa turma que vai para o inferno quando morrer. O ministro Alexandre de Moraes liberando com comemoração da Sâmia. Não me falha a memória, uma deputada do Rio de Janeiro ou de São Paulo. São da Paulo. Região, né? São Paulo. Sâmia Bonfim comemorou no Twitter que seres humanos inocentes com mais de 5 meses, né? Não que isso para mim faça alguma diferença, tem 3, tem 4, ou se tem 9, ela comemorou que com 8 meses possa a mãe dizer que foi estuprada e assassinar o seu próprio filho com requintes de crueldade. Tu falaste sobre o Congresso Conservador e ontem nós tivemos uma votação do MST, só para dar um norte aqui. Eu não sei se vocês acompanharam, que basicamente tira os benefícios sociais de quem eventualmente invadir terra, que proíbe concurso público para essas pessoas, enfim, uma série de restrições que foi aprovada com ampla vantagem, né? Nós tivemos 120 votos da esquerda, que é aqueles 120 votos ideológicos. A gente sabe que tem 120 votos da direita, que são os ideológicos, e o centro, que é quem decide. Com certeza esse projeto teria força de lei, conseguiria avançar, e a gente tem outros projetos nesse sentido, não é só esse, existem outros projetos nesse sentido. O problema é que aqui no Congresso, o Melão já foi parlamentar, sabe que tem... Eu fui questionado, Pitolio, uma pessoa me questionou um projeto que está pronto para votar desde 2005, né? Ele está pronto para votar desde 2005. E a gente tem muito projeto pronto para votar, e aí a gente depende de uma pessoa, Arthur Lira, neste momento, colocar a votar. Hoje a gente vai ter esse projeto importantíssimo, né? O PL da Globo, que vai ser votado, vai ser derrotado, podem me cobrar, tenho certeza que vai ser derrotado, graças às pessoas. Então essa questão do assassinato de bebês, que é uma bandeira da esquerda, né? Eu sempre digo que a esquerda é o partido do demônio, né? Tu pode ver que as pautas que eles defendem é tudo que o capeta defenderia se na Terra estivesse, se é que não está, né, representado por essas pessoas. Então, que quem vote em Sâmia Bonfim, pense, né, que ela defende, por exemplo, um bebê inocente seja morto na barriga da sua mãe com requintes de crueldade. Sobre o projeto, como eu falei, tem várias frentes aqui. O ministro Alexandre de Moraes é aquele que toda semana ele nos coloca um desafio novo, né? Que eles vão aprovando coisas tão absurdas que eles vão nos colocando em situações assim, a gente sempre está correndo atrás da máquina. A gente tem a situação ontem do próprio STF aí, liberando Marcelo Odebrecht, né, liberando José Dirceu e por aí vai. Então, é um momento sombrio da história brasileira, onde a vontade do povo, que deveria ser representada na democracia, e as leis que deveriam ser feitas e cumpridas, deveriam ser feitas pelos parlamentares, infelizmente hoje esse trabalho é usurpado por um ministro que desafiou, ele não é médico, ele desafiou o Conselho Federal de Medicina, que tinha feito uma resolução muito, muito clara sobre a proibição de assassinar esses bebês. O que a gente ouve de alguns médicos, eu conversei com alguns, é que eles não conhecem, por exemplo, quem faz esse tipo de procedimento
já num bebê muito grande. Então, é um negócio, né, Melão? A gente fica pensando, cara, tu pegar um bebê, cara, 6, 7 meses na ata, minha sobrinha nasceu com 6 meses, cara. Nasceu um ratinho, sobreviveu, tá grande, bonitinha, 8 anos. Pegar, tu enfiar um líquido nela pra parar o coração, pra quando tu retirar aquele bebê, ele não chorar, não morrer ali na frente. Cara, é um negócio assim, né? E tu imaginar que existe um parlamentar, um não, né? Mas um representado, são vários, que defendem, acham isso bonito, e que tem seres humanos que vão lá e dão like, acham isso bonito. Tu vê que a humanidade, para quem diz que deu certo, eu tenho minhas restrições. Melão, mais alguma questão para o Macon? Não, era basicamente isso mesmo. Queria saber sobre essa questão aí, Pitoli, porque realmente é algo muito grave, né? Essa liberação. Fala, Pitoli, eu posso falar rapidinho sobre a questão do MST ontem? Claro, claro. Porque nós tivemos a votação do PL 709/2023, tá? Que criminaliza basicamente o MST. Nós tivemos uma votação, 330 e poucos votos, foi uma votação folgada, tá? Uma votação, assim, que surpreendeu até a mim. Eu achei que venceríamos, mas não nessa quantidade. Nós começamos a perceber no parlamento, isso é uma conversa já bastante circulando, que pós-eleições municipais, onde os deputados não vão mais ter que eleger seus prefeitos, Lula vai ter uma dificuldade muito maior no Congresso Nacional, Vitória. Os de centro se deram conta que a população não está feliz com este governo, que medidas como o PL da Globo, que vai ser derrotado hoje, prejudicam demais o seu mandato, e eu vislumbro e profetizo aqui que o PT vai ter grandes dificuldades de governabilidade no Congresso Nacional pós-eleições municipais. O que chamou atenção ontem em várias falas, inclusive do Lindenberg, né, da turma aí da esquerda, que eles já anunciaram que, sabendo que iam perder, vão ir ao Supremo Tribunal Federal para barrar essa lei. O processo dessa lei vai ser claro. Vai ao Senado, vai ter amplo apoio, o presidente deve vetar, volta ao Congresso, o Congresso derruba, o PSOL ou o PT entra no Supremo, o Supremo dá uma liminar suspendendo. Isso vai desgastando os próprios parlamentares, que vão se irritando com esse esvaziamento de poder, dentre outras coisas. Então eu acho que a partir pós-eleição municipal, Pitoli e Melão, nós teremos digamos assim, um aumento da temperatura anti-governo no Congresso, porque vai começar a eleição de 2026, e ontem eu ouvi uma tese, eu vou dividir com vocês aqui, eu só ouvi e vou dividir. Tá? Eu acho que o Melão, daqui a pouco, ele concorde ou não, é interessante de saber. Que Bolsonaro será candidato. Qual o motivo? Tarcísio chegará tão forte na eleição de 2026, com uma rejeição menor do que o presidente tem, o presidente Bolsonaro, que o próprio STF, numa tentativa de manutenção do poder pelos petistas, sabendo que Bolsonaro tem uma rejeição maior, poderá tornar Bolsonaro elegível para que Tarcísio não seja presidente com mais facilidade do que Bolsonaro ganharia. É uma tese que se fala nos corredores, é uma tese que começa a se construir e é sabido, né, Pitoli e Melão, e se um presidente sai com 62%, 63%, 64% do estado de São Paulo, é basicamente irreversível a eleição nacional pelo tamanho do estado e importância do estado de São Paulo. Então, os petistas começam a ter esse entendimento de cenário que nós trouxemos aqui, né, que o presidente Bolsonaro, por melhor presidente que foi, com a campanha feita contra ele, se construiu uma rejeição grande, que com o tempo ela tende a diminuir, mas a gente não sabe a quantidade de diminuição que ela tem. Já Tarcísio não construiu essa rejeição. Aliás, o centro adora Tarcísio, né? Vocês estão vendo aí em São Paulo, as pesquisas de opinião na cidade de São Paulo, onde Lula venceu, mostram que Tarcísio venceria, ele tem mais aprovação do que o próprio Lula. Então a gente tem um cenário aí na frente que começa a se desenhar pró-Tarcísio e o governo talvez tome alguma medida, governo que eu digo, via STF, para liberar Bolsonaro a concorrer, onde eles teriam uma chance maior de vitória. É o que se fala aqui nos bastidores, eu sei que a turma gosta de bastidores, por isso que eu trouxe. O Macon, ótimo, e obrigado pela oportunidade. E eu ia te perguntar sobre o PL da Globo, e você já antecipou. Vai ou não vai, Macon? O PL da Globo, ele tem uma característica que o presidente Bolsonaro tem uma frase que já foi amplamente repetida e já é conhecida, que diz o seguinte: se vocês soubessem a força que vocês têm.
né? Ontem, mais uma vez, o PL da Globo não estava em primeira no Trend Topics do Twitter. E a gente já falou isso aqui, o Melão é um parlamentar ideológico. Então ele se elegeu pela ideologia quando ele entrou. Então ele sempre pode defender o que ele acredita. O centro, que é quem decide, são aquelas pessoas que elas são muito mais suscetíveis a críticas do eleitorado, porque elas se elegem com um discurso e depois elas vão com o governo que aí está, e isso prejudica elas e os eleitores delas cobram. Nós tivemos situações, muitas, de parlamentares, inclusive de São Paulo, que são de centro, gravaram vídeos dizendo que são contra o PL, o PL 8889, que é o PL da Globo, né? Ah, como assim marcou o PL da Globo? Para explicar. Basicamente vai se cobrar um imposto, que esse imposto vai ser canalizado para a Globo para ela fazer produções nacionais, e assim o governo não precisa mais ficar mandando dinheiro para ela todo mês, demonstrando que ela é um braço aí a imprensa, né, do regime. Então o que acontece? Com a pressão, vários parlamentares tiveram que ir às redes se manifestar, Pitoli, dizendo que, ao contrário, que é uma mentira também, tá? Que ao contrário da urgência que foi votada o ano passado, esse projeto é diferente. É diferente nada, ia cobrar 4% de juros, agora vai cobrar, de juros não, de imposto, vai cobrar 6%. Então, os parlamentares crentes que as pessoas não leem o projeto, eles colocam essa mentira aí, tá? Para deixar bem claro que o projeto é diferente. Não é diferente, é o mesmo. E esses parlamentares de centro, Pitoli, eles sentem muito a pressão. Então, assim, eu tenho certeza que não vai ser aprovado, vai a voto, outro bastidor. Esse projeto, ele é pro Lira provar que sem o apoio dele não aprova nada, tá? Então o Lira está colocando esse projeto, sabe que vai ser derrubado, não mexeu uma palha para ele ser aprovado, e ele vai derrotar esse projeto mostrando para o Planalto que sem Lira não existe apoio nenhum. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo aqui no parlamento, esse jogo de xadrez que é isso aqui, e eu acho que a população, como ela evitou o PL da censura, a gente vai evitar o PL da Globo, que coloca eles numa situação muito complicada, né? A gente sabe que eles estão recebendo muito dinheiro aí para falar bem do governo, mas nem isso mais está adiantando, porque as pessoas se deram conta que é um governo, né, que não tem futuro nenhum. Valeu, Macon. Obrigado por estar conosco mais uma semana. Quarta-feira que vem a gente se fala novamente, Macon.